cresci a criar este ideal também de família para a minha própria vida e para o meu próprio futuro. O que não vai acontecer de todo. Imaginas o que foi de drama, desde logo no seio da minha família. Foi um horror. O meu casamento foi a fase mais solitária da minha vida. E a vida foi-me ensinando que as minhas certezas, e não tardou a que eu me tivesse apaixonado perdidamente, para. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, Susana! Olá, Mafalda! Bem-vinda ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Obrigada, muito obrigada pelo teu convite. Isto hoje, Susana, mais do que um episódio de podcast, é duas pessoas a conhecerem-se. Verdade. Tu foste-me indicada por uma amiga em comum que me disse: Mafalda, tu tens que conhecer a Susana. Tu tens que conhecer a Susana. Ui, já é uma grande responsabilidade dito assim. A Sofia, que é a nossa amiga, a Sofia Gonçalves, que eu gosto muito da Sofia, admiro muito toda a experiência familiar dela, toda a experiência profissional. Eu também trabalho com a Sofia, então é uma pessoa que eu gosto mesmo muito. E quando ela diz assim que há alguém que eu tenho que conhecer, é assim como quando me diz: há um livro que tens que ler. É assim uma coisa de, bora lá, só pode ser bom. A Sofia é essa pessoa especial e, de facto, ela tem algum dedo, mas sim, aumenta muito a minha responsabilidade dito dessa maneira, porque eu sou uma pessoa muito normal. Eu presumo que dentro da normalidade que deves ter, deve haver qualquer coisa de muito excepcional. E todos temos também as nossas excepcionalidades, tenho Claro. certeza que tu também tens as tuas. Entretanto, nós vimos, já nos cruzámos, não tivemos assim a oportunidade de falar, mas cruzámos, deu para. E portanto, há coisas que eu senti logo assim uma proximidade engraçada contigo, uma disponibilidade, então também és essa pessoa assim, pelo menos ali naquele contexto muito fixe de conhecer, ter o contato, rapidamente trocámos os números, desafiei-te, aceitaste, portanto. Também há aí qualquer coisa de ti, em ti também mesmo muito especial. Olha, uma vez que não nos conhecemos, e que nos vamos conhecer agora aqui, tinha pensado fazermos uma conversa assim, a género, como se fosse um filme. É uma longuíssima metragem. Ok, então, se fôssemos fazer uma longuíssima metragem da tua vida, qual seria a primeira cena? Aquela assim, tchan, vamos começar. Bem, a minha vida começa muito lá atrás, portanto, a minha cena de abertura seria seguramente a minha infância numa família convencional, tradicional, com 3 irmãos, portanto, somos 4 filhos, e uma infância que não tem muito diferente das outras infâncias, quer dizer, tem seguramente, quer dizer, só posso falar da minha. Mas uma infância vivida com partilha, com uma família, como eu te dizia, convencional e tradicional, no que isso tem de melhor também. Portanto, com pais unidos, com pais muito centrados também no bem-estar dos filhos, e de facto, este é o início da minha história, não é? Aquilo que são as minhas memórias mais antigas. E que de alguma forma também eu alimentei e cresci a criar este ideal também de família para a minha própria vida e para o meu próprio futuro. O que não vai acontecer de todo. Não dê já o spoiler, Susana, estás já a dar um grande spoiler ao filme. Era só um grande parênteses. Ok, então cresceste. Como é que dirias então assim resumidamente numa frase? Como é que foi a primeira fase da tua vida? Foi uma infância conturbada, mas feliz, uma infância feliz. Eu quando digo conturbada, porque dos 4 filhos, eu sou a terceira,
E fui, a minha mãe fez questão sempre de me lembrar isto, acho que ainda hoje, que eu fui sempre a mais difícil. Hum, Portanto, eu fui a filha mais problemática, mais complicada, mais exigente, porque era pespineta, porque tinha uma personalidade fortíssima, porque não me calava, porque queria sempre ter a minha opinião e manifestar a minha opinião, e portanto, isto obviamente é um desafio grande para, para uns pais que trabalham, que têm ocupação e portanto, e que têm ali uma filha que está sempre, de alguma forma, a questionar o mundo e a questionar. Eu sempre fui a menina dos porquês, mesmo quando já sabia a resposta, eu perguntava porquê. E, portanto, eu percebi mais tarde que isso era realmente irritante. quando é que termina a tua infância? Olha, eu acho que a minha infância terminou, quando eu fui para a faculdade. Ok. Verdade, eu acho que fui uma criança até essa altura. Claro que uma criança com várias fases de infância, não é? Como é óbvio. Mas acho que verdadeiramente só senti o que era esta autonomia, autossuficiência, capacidade de me desligar, de facto, quando fui, porque fui viver para fora, Uhum. com 18 anos acabadinhos de fazer, e portanto, claramente comecei ali uma etapa muito à parte de tudo aquilo que eu Uhum. tinha vivido até essa altura. Para além do ir viver para fora, Susana, e dessa autonomia, dessa provavelmente responsabilidade, mais entrega a ti própria, tens que assegurar os cuidados, não estava já ali o pai e a mãe para garantir tudo, não é? Para além disso, quais foram assim as grandes aquisições dessa fase? Quais foram assim os pulos, as descobertas que te tiraram de uma vez por todas da infância? Olha, as descobertas foi exatamente esta necessidade de tomar decisões. Repara, eu fui como te disse, tinha quatro irmãos, e obviamente, quando estamos a falar de famílias grandes e recuando ah, à minha infância nos anos 70, ah, te- havia um bocadinho esta coisa de que nós quase que nos criávamos, Hum. digamos assim, não é? Uns tomavam conta dos outros, eu era, como te disse, a terceira, tenho uma irmã com mais 5 anos que eu e que era muitíssimo responsável, ao contrário de mim, foi sempre uma ótima dona de casa, uma ótima substituta da minha mãe, em muitos aspectos da vida doméstica e, portanto, fazia já um bocadinho esse papel, mas nós estávamos muito em autogestão, nós tínhamos o verão e ficávamos na rua até tarde, vinhamos da escola e íamos brincar para a rua, tínhamos esta dinâmica que hoje não acontece. E portanto eu já tinha, digamos assim, eu não era aquela pessoa que estava ali fechada e eu era uma pessoa com liberdade, com vivências, com Hum. vida. Mas, obviamente, no fim do dia não tinha que tomar decisões e ter essa responsabilidade. Foi muito bom, eu gostei muito de sair de casa nessa altura. Era um dado adquirido, repara, eu era de uma cidade de província, não tinha faculdades ali perto, portanto, era um dado adquirido. Não há aqui sequer uma escolha, portanto, já se sabe que quem quer ir para a faculdade chega àquela idade e vai para fora, Uhum. portanto, não é se calhar como pessoas que vivem em Lisboa, no Porto, que eventualmente prolongam essa infância para além dos 18 anos, que acho que acontece de alguma forma. Ali esta era a rotina, esta era a forma natural das coisas acontecerem. E portanto eu fui para a faculdade e foi muito bom esse desligar e essa a percepção clara de que eu era autónoma e que conseguia fazer as minhas escolhas, conseguia tomar as minhas decisões. Comecei também a namorar pouco antes no ano antes de ir para a faculdade, portanto já com uma certa gestão do meu relacionamento, da forma como eu vivia, das minhas escolhas. Portanto, essa foi a parte que mais me empoderou, se quiseres, não é? Uhum. Ok, eu já estou aqui por minha conta. E foi esse também isso que me fez crescer e ter uma noção muito mais clara de mim própria, daquilo que eu era capaz. Uhum. E do que é que tu eras capaz nessa altura? Olha, eu era capaz de muita coisa. Eu era capaz de muita coisa. Foi uma transição muito fácil.
Eu acho que tive a responsabilidade necessária que tinha que ter, nomeadamente o tema da escola, das aulas, da faculdade, mas fui sempre muito sociável, portanto também me rodeava de pessoas, tinha uma vida social intensa, saía com os meus amigos, portanto fazia uma relação até bastante equilibrada de todas estas novidades também, não é? Que fui conhecer pessoas novas, saí completamente do meu núcleo de amigos, da minha zona de conforto, e portanto eu acho que fui capaz de muita coisa e de uma forma muito positiva. Como é que utilizavas os teus porquês nessa altura? Como é que convivias com os porquês que começaste a descobrir que eram irritantes? Como é que aprendeste a lidar com eles nessas relações e nessa socialização, nessa nova vida? Sabes que eu, como te disse há bocadinho, eu às vezes os meus porquês já tinham resposta. E eu acho que continuei nessa fase, e até muito tarde, a ter porquês para os quais já tinha resposta, mas sempre à espera de se calhar de ser surpreendida por uma resposta que não fosse a minha, talvez, não sei. Era quase um desafio. Ahm, eu, eu, eu fui descobrindo, com o tempo e com o passar dos anos, que as respostas aos meus porquês nem sempre são as respostas certas. E eu vivi sempre muito com a convicção eu sempre fui um bocadinho nariz empinado, lá está, uma personalidade vincada, achar que sabia exatamente o que é que queria, e a vida foi-me ensinando que as minhas certezas, ou os meus porquês, tinham respostas diferentes daquelas que eu queria que tivessem ou achava que tinham. E isso, obviamente, fez-me baixar um bocadinho aqui a guarda, ficar mais vulnerável, e mais receptiva aos outros e àquilo e também a conhecer-me melhor por dentro, também Uhum. a conhecer melhor um bocadinho essa quase altivez, que depois também me trouxe alguns dissabores, não é? Porque depois a vida também nos ensina, também nos dá aquilo que nós precisamos para crescer. Eu Uhum. acho mesmo, acredito mesmo que isso é assim. E portanto, isto é um caminho que não acaba, não é? Ainda tenho com certeza muito para crescer e, e há porquês e respostas que eu precisei de ter duas vezes para aprender com elas. Às vezes a primeira vez não chega. Portanto, é um bocadinho esta história. E como é que ficou esse namoro que tinha começado antes da faculdade e depois foste para a faculdade? Como é que ficou esse amor aí pelo caminho? Olha, foi assim uma coisa muito engraçada. Pronto, já te vou contar a primeira história, ou uma das primeiras histórias curiosas do meu percurso. Eu nunca quis ter namorados. Ahm, eu comecei a namorar muito tarde, para a época. Tinha pretendentes, mas sempre um bocadinho aqui a afastar. Achava nunca, sentia alguma insegurança e achava que nunca era a pessoa, lá está, nunca era a pessoa certa, não era. E, e a certa altura, comecei a namorar um professor meu, que tinha deixado de ser professor no ano antes, e tinha mais de 10 anos que eu. Portanto, o meu primeiro namorado, eu tinha 17, ele tinha 27, e imaginas, num meio pequeno, imaginas o que foi de drama, desde logo no seio da minha família. Foi um horror. Os meus pais não reagiram bem, sobretudo a minha mãe, não aceitou. Era uma pessoa, obviamente, um professor, 27 anos, já com vivências, com história, no meios pequenos em que tudo se sabe, etc. E, portanto, eu começo logo assim, Em tipo, é o grande. primeiro, foi bem escolhido, esperei estes anos todos, mas agora é que é, pronto. E, de facto, o que aconteceu foi uma coisa curiosa. Nós tivemos uma relação muito intensa na altura, primeiro namorado, a pessoa mais velha, já com outras vivências, a proporcionar-me coisas que eu não tinha, e foi muito giro, na altura foi muito interessante também desse ponto de vista, ou seja, não foi aquele primeiro namoro normal, não é? Foi logo assim uma coisa quase, eu vestia-me como uma senhora, eu comecei a usar coisas assim, tipo de mãe, não é? Aquelas coisas
Portanto, eu claramente quis-me colar àquela imagem de pessoa mais velha. E a certa altura passei a faculdade toda com esse namoro. E no último ano da faculdade, ele comprou casa e estava a fazer obras. E aos fins de semana, quando íamos lá, quando eu vinha à casa, lá íamos ver as obras. E ele, às tantas, há um dia que me diz: eu já idealizo a nossa vida aqui, imagino-te ali. E eu, pá, aquilo naquele momento foi como se eu me tivesse batido com uma marreta na cabeça e que eu tivesse acordado para a vida e pensei: espera aí, eu não quero isto. Eu não, eu não estou nesta fase, eu não estou preparada para isto. Eu não... E comecei a entrar ali um bocado em ebulição. Hum. E senti-me ali refém de mim própria, quase, não é? Que era pensar muito naquilo que eu, de alguma forma, apesar de todas as vivências que eu tinha, que eu, de alguma forma, até tinha deixado de viver durante o próprio período da faculdade. Que eu nunca me tinha questionado sobre isso, não é? Mas que era pessoas que se aproximavam e que eu rejeitava, relações que nunca aconteceram, porque eu estava muito focada naquela relação. Ele vinha muitas vezes ter comigo ao fim de semana, quando eu não ia à casa, ele vinha. Portanto, isto aconteceu. De facto, esse dia, essa marretada na cabeça, fez-me. É engraçado, não é? Há aquelas coisas na vida que acontecem naquele momento e que muda tudo. E foi isso claramente que aconteceu. Eu pensei, eu já me estava a imaginar a passar a ferro ali assim num cantinho, a ser a minha mãe, não é? A ser a minha mãe, mas estes anos todos depois e com uma realidade diferente. Eu pensei, não quero nada disto para mim, porque ele claramente queria casar, já tinha falado nisso, que era, portanto, e o percurso normal, na época, e é bom que se diga isto na época, é verdade, era mesmo assim, não talvez em Lisboa, mas numa cidade de província, isto acontecia, era faculdade, começar a trabalhar, casar. Isto era uma sequência. Era assim. Foi assim com a minha irmã, foi assim com os meus primos, com as minhas primas, e era assim. E pronto. E eu pensei, não, tinha tido a primeira, a única experiência intensa de facto, tinha tido assim uma coisinha muito ao de leve antes, mas nada de impactante. E percebi que não, que tinha que viver mais, que precisava de viver mais. E pronto, e foi o início do fim do nosso relacionamento. Como é que Portanto, conseguiste depois eu... comunicar isso a essa pessoa? Que Epá, foi afinal, muito difícil. afinal há Eh, aqui um desencontro de, Foi. de caminhos, se calhar agora há aqui um desencontro de vontades, de necessidades, e já não quero estar nesta relação, não é? Uma falda, é assim, sei que na altura foi muito difícil. Eu não tenho muito boa memória, quer dizer, para algumas coisas continuo a ter, mas eu sou muito, cada vez mais seletiva. Eu não me recordo exatamente, até porque foi realmente há muitos anos. Mas foi difícil, porque eu tinha uma história com muita coisa bonita com essa pessoa e, portanto, eu acho que ele alimentou claramente muito mais que eu desde sempre esta coisa, não é? Este percurso. Portanto, ele estava ali já tinha vivido muita coisa, já tinha tido muitas relações, e ele estava ali claramente à espera que eu acabasse o curso para que este círculo, este circuito acontecesse. E portanto foi difícil, foi muito Uhum. difícil. Eu vou-te dizer uma coisa muito gira. Isto é muito interessante o que eu te vou dizer. Ele escrevia-me quase todos os dias. Cartas. Mesmo verdade, quase todos os dias. E eram cartas muito filosóficas, muito poéticas, muito. E eu vou fazer aqui uma revelação, nem essa pessoa imagina tal coisa, eu sou aquela pessoa que deito fora os extratos bancários, mas essas cartas estão todas guardadas numa caixa que eu nunca mais abri. Mas existe, a Uau! caixa existe. E eu tenho a certeza que um dia vou lá querer ir, só porque hoje em dia então acho tão bonito, eu praticamente recebia uma carta por dia, durante os anos todos que lá tive. E eu tenho uma caixa enorme só com cartas dele. E isto é muito giro à luz daquilo que nós conhecemos hoje como relacionamentos. E Uhum. daí que eu tenha gostado de preservar, não me diz rigorosamente nada à pessoa em termos, obviamente, afetivos e neste momento, mas aquilo para mim simboliza, é o símbolo, é aquilo que está ali por trás do tema. Portanto, isto é uma coisa que eu nem sei se os meus filhos sabem. É giro. Obrigada por esta revelação. O que é que para ti significa ou significavam essas cartas nessa altura?
Eu, como te digo, eram cartas muito poéticas, e tinham essa capacidade de fazer aquilo que, de alguma maneira, eu mais tarde, e eu acho que vou lá chegar a esse ponto da história, teria como padrão. Foi colocar-me num sítio que não é o meu, que era endeusar-me, colocar-me num pedestal e fazer-me sentir, de facto, uma pessoa ultra especial. A linguagem poética tem este dom, não é? Esta capacidade de nos fazer subir a um nível, ou de estar num nível que às vezes não é o nosso. Porque este jogo de palavras, a forma como as palavras são embelezadas, como elas têm uma simbologia, faz-nos realmente esta sentir pessoas, e ele fazia-me sentir de facto a pessoa mais especial e mais central, digamos assim, da vida dele. E pronto, e isso alimentava-me também aqui de alguma forma o meu próprio ego, não é? Às vezes até fazia cotações, tirava mesmo coisas de poemas, mas era sempre assim, no fundo, muito pouco real. Uhum. Vamos ser agora à luz da maturidade, também muito pouco real, muito pouco sustentável. Era sempre assim, não havia cartas com uma conversa normal, eram sempre cartas muito, muito, muito poetizadas, se é que isto existe. E tu já tinhas essa percepção nessa altura, ou é agora, como dizias há pouco, à luz desta maturidade, à luz desta distância? Não, já tinha, já Já tinha a tinhas. noção de que Uhum. aquilo era até too much. Sabia muito bem, atenção, enchia-me o coração. Eu às vezes relia as cartas e pensava, uau. E ele de facto tinha também essa capacidade de escrever bem e tinha essa, Uhum. obviamente, que também era uma coisa que me dava conforto e aconchego. Uhum. Pensando no nosso filme, não é? Na nossa longa-metragem, entramos agora numa outra cena, ou foi uma coisa mais suave de transição para uma nova cena da tua vida? Não foi muito suave, porque eu aí foi quase que tirar assim um casaco pesado que eu tinha, não é? Quase uma armadura, e de repente, uau, sou leve e livre. E isto foi uma revelação, não é? Como se eu me permitisse, a partir daquele momento, ah, abrir-me ao mundo, às experiências, aos outros, de uma forma completamente diferente. E não tardou a que eu me tivesse apaixonado perdidamente por um rapaz que andava lá na universidade também, eh, e que foi uma relação que nunca teve o intuito de ser uma relação duradoura, Uhum. ou, mas foi tipo dois polos, éramos realmente. Foi uma relação um bocadinho, quase até um bocadinho animalesca. Nós desejávamos muito estar um com o outro, queríamos muito estar um com o outro, mas sabíamos que não havia, a base não encaixava. Avançando aqui um bocadinho, quer dizer, eu na altura consumia drogas, foi sempre uma coisa que eu consegui, felizmente, estar longe, e aquilo mexia muito com o meu. Era uma red flag, claramente. Mas ainda assim, eu permiti-me ter a experiência de uma experiência intensa com aquela pessoa, e foi giríssimo, porque foi, de facto, tivemos momentos muito, muito giros e muito marcantes e muito divertidos. Tivemos aí nessa bolha durante uns meses, até eu perceber claramente que, de facto, aquilo foi quase o meu grito Ipiranga depois de uma primeira relação de 4 anos, que, pronto, que verdadeiramente foi muito confinada, não é? Foi um rebentar de bolha com agora quero fazer e acontecer. Foi um bocadinho É. assim. Estou a ver que este capítulo vai ser assim curto, rápido, mas Sim, intenso, não é? O sim. que é que aprendeste aqui neste bocadinho, nesta parte? Vá, aprendi que se pode deixar de ter fome, com uma paixão absolutamente avassaladora. Uhum. Quer dizer, aprendi que havia realmente muita coisa que eu ainda não tinha, que eu ainda não sabia. E que foi possível viver essa paixão avassaladora, porque foi mesmo intenso, 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 sabendo à partida que não tinha.
grande viabilidade. Não era não estava ali a investir em coisa nenhuma, só a viver aquilo. Só esse largar dos conceitos, daquela carga, daquela, só esse largar para mim foi lá está, de facto também uma grande revelação em mim, do tipo, quase às vezes dual, que era, pá, se calhar isto é quase perverso, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto vai um bocadinho contra aquilo, mas ao mesmo tempo, não estou eu estou a viver, eu estou a ser livre, a ter aqui a minha catarse, quase, de um percurso mais arrumadinho, não é? Vivi muitas vezes essa dualidade, não é? Quase o pecado, não é? Uhum. O que é que está aqui a acontecer? Porquê é que Mas puseste aí o quase nessa no observação? pecado, O quase. pois se calhar não era quase. Na verdade, não era pecado nenhum. Ok, ok, Não era, claro. não era pecado nenhum. Sim. Era a forma como isso ia contra aquela linearidade e aqueles princípios que eu tinha durante toda a minha vida absorvido, não é? Não é suposto termos este tipo de libertação, É mas não curioso, não foi, é? não Como foi nós necessário. precisamos às vezes de experimentar os opostos, de experimentar os polos, não é? É muito Exato. interessante. As crianças precisam nitidamente disso e nós adultos de outra forma também precisamos. Nós conseguimos é disfarçar um bocadinho melhor, porque Exato, arranjamos aqui uma série exato. de argumentos que lhes dá assim Sim, uma fantasia à volta de mesmo, alguma lógica que muitas vezes não tem assim mesmo. tanta lógica, é mesmo a nossa experiência. E depois como é que foi sair dessa fase, desse capítulo? Lá está, quer dizer, esta intensidade muito própria de uma paixão, depois também se foi desfazendo. Eu, entretanto, comecei a trabalhar, acabei o curso, estava a trabalhar já nessa altura, até creio eu, e portanto também já tinha aqui uma série de tinha outros tipos de responsabilidades, de horários, de não sei o quê, e, portanto também as coisas naturalmente começaram, portanto eu fechei este ciclo também de faculdade e de universidade, e portanto a vida naturalmente continuou, e essa intensidade que eu acho que é própria de uma paixão, acabou por se esmorecer e, portanto, Uhum. e somos hoje, ainda hoje, temos contacto, somos pessoas que nos gostamos, que falamos, e, portanto, é engraçado. Foi uma pessoa que marcou muito positivamente a minha vida. Tão bom, É tão muito bom. giro, Ok. muito giro. E qual foi então o capítulo seguinte? Pronto, o capítulo seguinte lá está, comecei ali a trabalhar e a ter ali também um bocadinho a pressão de pronto, ok, já foste ali, já viste como é que é, mas agora, entretanto, já acabaste o curso, já estás a trabalhar, portanto, vamos lá ser mais sériasinhas, menina, foi assim que tu aprendeste, e portanto, sim, vá, pensa lá em organizar a tua vida. Não, estou a dizer isto, mas ainda tive outro relacionamento assim, fugaz também, e inconsequente, mas sim, depois comecei a namorar com o pai dos meus filhos. Uhum. Que idade é que tinhas nessa altura? Eu tinha 24. Comecei a namorar com ele e casámos um ano depois. Ops, pois é. Porque estava lá tudo. Uhum. Estavam lá, portanto, as mensagens da vida toda estavam lá, ok? Aquela libertação, ok, ficou fechada e então vamos lá voltar. Aquilo foi assim uma linha, depois de repente, e agora vamos lá voltar ao caminho. Só namorámos um ano. A mãe dele morreu exatamente na altura que começámos a namorar. E pronto, e eu fui ocupar o lugar. Já tinhas essa consciência nessa Portanto, altura? Ou foi a posteriori que te apercebeste? não, foi a posteriori, sim, claramente. Eu sabia, se calhar dessa forma, de alguma forma também eu estava a ocupar, mas achava que era suposto. E agora Ok. sei que não é. Como é que foi estar casada, viver a experiência do casamento, do nascimento dos filhos? Como é que tu pensas nesse capítulo e nessa fase da tua vida? Se eu tiver que definir, Uhum. a minha memória não é positiva. Eu Uhum. tive um casamento infeliz. Uhum. Não tenho outra forma de dizer isto.
como é óbvio, com momentos felizes. Não há aqui. Mas se eu tiver que definir e usar uma palavra, foi um casamento infeliz. Ahm, eu fui mãe um ano depois de estar casada, ou seja, eu 1 ano e uma semana depois do meu casamento, eu tinha um filho. Não foi uma gravidez planeada, mas foi fruto de uma alteração que foi preciso fazer aqui em termos da contracepção e pronto, e aconteceu. E foi difícil, foi muito difícil, porque eu tinha crescido, como te disse, numa família grande, com uma dinâmica de família, em que o pai tinha um lugar muito específico, mas muito próximo, mas muito específico, não é? Havia aquela complementariedade, mas cada um com papéis muito estanques, não é? Muito mais do que hoje em dia. Mas em que as coisas funcionavam, ok? Portanto, havia aqui uma complementariedade sempre muito intensa, muito presente. E o meu casamento foi a fase mais solitária da minha vida. De facto, isso foi uma experiência muito dura, Uhum. foi muito difícil. Ao contrário de mim, o meu ex-marido era filho único, viveu sempre ali um bocadinho no seu casulo, e, e assim continuou. Portanto, não conseguiu sair para uma dinâmica de facto diferente em termos Uhum. familiares. Foi muito duro e foi também uma fonte de grande infelicidade perceber que eu estava sozinha no processo e mesmo quando o meu filho nasceu, eu continuei a sentir-me muito sozinha no processo. Já não era só eu, era eu e ele, mas era eu e ele e o meu trabalho e o trabalho de casa e o trabalho e o ser mãe. Foi o papel que eu verdadeiramente assumi, não é? O ser mãe do meu filho e do meu ex-marido, não é? Porque como eu te tinha Também dito, eu assumiste mesmo esse papel. fiquei um bocadinho ali com essa herança, não é? Eu acabei por me colar de alguma forma a ele. Aceitaste. Foi de facto uma fase dura e infeliz. Eu era uma miúda, não é? 25 anos quando casei, 26 anos fui mãe e, portanto, foi assim Uhum. um golpe grande. Estavam longe Até da tua família, Susana? estava, ainda por cima. Portanto, eu não tinha rede familiar absolutamente nenhuma. E isto foi realmente a altura em que eu dei o grande salto para me fortalecer e reforçar também como pessoa, que foi a certa altura perceber que eu não tinha que ficar ali. E perceber que não tinha, e depois às tantas, aqueles momentos e sentimentos, sei lá, de culpa, e agora com o bebé, e agora, coitadinho, vai crescer coisas, e adiei ali, mastiguei muito aqui o tema da separação. Fiz também alguns avisos, tinha que fazer, etc. Mas pronto, ainda tivemos alguns anos, tivemos cerca de 7 anos juntos. Tu E tiveste 7 anos a ponderar essa hipótese, 6 anos a ponderar essa hipótese? aquela relação foi de tal forma marcante para mim que eu pensei, não, nunca mais vou querer casar, nem nunca mais vou querer estar com ninguém, pelo menos desta forma. Portanto, acabou. Mas e agora como é que se faz? Eu só tenho um filho, eu não quero ter só um filho. Uhum. E o meu segundo filho foi uma atitude, foi claramente, e não sei se isto é politicamente correto, mas é o que é, Uhum. foi claramente um projeto pessoal, mas com sentido. Eu queria ter um segundo filho, falei com o meu ex-marido, nós não estávamos bem, não estávamos. Não, era um bem que era mais um mal-estar meu do que propriamente grandes discussões ou grandes problemas. Isso nem sequer existia muito, não é? Não havia aqui um clima de uma hostilidade, havia Ok. um clima de total alinhamento. Era como se eu fosse transparente, que é a pior coisa. Uma Uhum. pessoa que tem uma personalidade vincada, foi endeusada durante tanto tempo e de repente ela não existe. E eu era a pessoa transparente. Isso Era assim era, que tu te sentias, Susana? era completamente, Sim. sim. E alguma vez mencionaste isso ao pai dos teus filhos? Sim, acho E que que, sim. e que retorno é que tiveste disso?
não tinha sequer. Ia dizer capacidade, quando digo capacidade não é falta de inteligência, não tinha sequer a sensibilidade para perceber o que é que eu tinha, que eu estava a viver, porque para ele estava tudo bem. Eu acho que ele pensava assim, mas o que é que esta mulher pode querer mais? Tem conforto, tem um filho, tem uma família, o que é que ela não está bem? Eu acho que era um bocadinho Uhum. isto. No fundo, todas as condições básicas estavam ali completamente consagradas, não é? Portanto, como te digo, não havia aqui propriamente, tínhamos as nossas discussões e as nossas desavenças, mas não era o fator dominante. Quando eu decidi que gostava de ter outro filho, quando eu quis, pensei que queria, gostava de ter outro filho, falei com ele e disse: Olha, e lembro-me bem dessa conversa, eu lembro-me bem, dessa eu lembro-me bem, e disse: Olha, nós não estamos bem, eu não estou bem na relação, sinto que as coisas não estão a correr bem, mas eu gostava muito de ter outro filho. Ahm, e independentemente do que vier a acontecer connosco, eu gostava de saber se. Sim, sim, sim. Eu acho que ele também viu ali aquela situação como uma possibilidade para unir mais, porque ele não queria de todo ouvir falar em separação. Essa segunda gravidez acabou por não seguir até ao fim, portanto, eu tive um aborto espontâneo às 8 semanas e, e foi mais uma prova muito dura para mim, porque mais uma vez eu estava totalmente sozinha nesse processo. Eu liguei, posso dizer que lhe liguei a dizer, olha, eu estou com uma hemorragia, liguei agora ao médico, e ele disse para ir lá imediatamente, que eu estava com outro filho, por favor, vem cá para eu poder ir. E ele trabalhava a um quarteirão de distância da casa, a pé. E o consultório do médico também era um quarteirão ao lado, portanto era tudo ali muito perto. E ele respondeu-me que estava numa reunião e que não podia. E então eu fui com o Com Bernardo, mais bem. e pronto, fui ter a notícia ali. Curiosamente, isto foi a meio da tarde, estamos a falar de 5 e tal da tarde, e eu cheguei a casa, estava num estado péssimo, e eu acho que ele nunca mais se lembrou da situação. Portanto, ele chegou a casa às 8 e tal da noite, como era normal, e viu-me a chorar e perguntou-me o que é que eu tinha. Portanto, não houve mais nenhum contacto desde a hora que eu liguei aflita, por favor, vem-me a pedir. Eu, pronto, eu até estou a falar nisto, quer dizer, eu não estou aqui, a Sim, ideia eu aqui acho não é que estar tem, a. pois, Eu tem a estou ver com realmente a como é que contar a tu te minha história. sentias, não é? Como é que Sim, tu te sentias sim, nisso? mas pronto, mas sim, ou seja, se eu já tinha a sensação de ser transparente, fiquei com a certeza que era transparente. Uhum. Portanto, isto foi sendo de facto muito duro. Um ano depois, eu depois, entretanto, também tive ali profissionalmente um salto muito grande, uma alteração grande, fui convidada para uma função de maior responsabilidade e foi quase um bocadinho aí, um bocadinho até racional de, ok, deixa-me lá, isto tem que ser uma coisa de cada vez, não é? Uhum. E pronto, continuámos juntos e passado um ano, depois de reforçarmos outra vez a nossa conversa, eu voltei a engravidar. E desta vez, sempre que há consulta, que era ali muito próximo de casa, o médico tinha ecógrafo e fazia-me sempre ecografia em todas as consultas. E quando foi a gravidez do bebê, ele disse-me: Olha, não vamos estar já aqui a alimentar muitas esperanças, eu acho que o feijãozinho está assim um bocadinho irregular, portanto é provável que possa não correr bem outra vez, portanto vamos, estejam preparados e tal. Curiosamente, o pai foi a essa consulta comigo. E pronto, e de facto foi esta, digamos, saí dali com esta coisa. Passado algum tempo, não sei quanto, voltei lá, ele voltou, o coração ainda não batia e já era suposto bater, e ele disse, pronto, olha, é assim, isto era uma sexta-feira, e ele disse-me, olha,
em princípio, vamos ter que resolver. Está um bocadinho mais preso, está ali muito encostado, não sei onde, mas está realmente irregular, ainda não tem batimento. Portanto, se não acontecer nada no fim de semana, na segunda-feira vais ter comigo ao hospital, porque eu estou de serviço. E assim foi. Na segunda-feira fui ao hospital, de malas e bagagens, para fazer aquilo que ninguém deseja, mas que, pronto, teria que ser feito. E fui sozinha. Fui a conduzir, com o meu coisa, fui, e fui. E então, eu estou lá na Marquesa, o médico, o Dr. Rocha, estava a fazer ecografia já no hospital, e de repente eu estava, como deves imaginar, Yeah. está uma mãe que vai, que sabe que vai, e de repente eu ouço tum-tum, tum-tum, e eu começo a olhar, tipo, de onde é que vinha o som, como é que podia ser, o médico ficou assim, entretanto ia passar outra médica que entrou naquele momento e ficaram ali os dois, e ele, olha aqui para isto, e não sei o quê, dadadá. Pronto, eu saí de lá com a notícia de que tinha um bebé que havia de ser o meu Manel. Foi planeado, desejado e que estava ali para ficar. E portanto eu voltei para casa com as malas por desfazer, Tão bom. com o coração cheio e com o meu bebé na barriga. Portanto foi assim Um maravilhoso. sonho. Foi, Foi, que sim, bom. foi muito bom. E pronto, e foi assim este capítulo. Não Ok. sei se eu já falei muito, agora tens que falar um Não, bocadinho. ok. Então, Enquadra-me. quando é que este capítulo muda de capítulo? Muda de cena? Como é que muda? Aonde? Como? Sim. Conta-me. O Manel nasceu, pouco antes dele nascer, fizemos uma mudança de casa, também assim, uma coisa um bocado fora de contexto, na altura. E então o Manel nasce e portanto, eu durante a gravidez, de alguma forma, não porque tenha, e digo isto com a mesma transparência com que estou a contar esta história e Uhum. estou-me a expor também perante ti que me querias conhecer. Quero muito. Acho que não vais ser a única a ficar a conhecer-me, não é? Porque, enfim. Mas o Manel, ainda durante a gravidez do Manel, eu reforcei a ideia de que me queria divorciar. E não foi, e era aí que eu queria chegar, não foi, nunca tive aquele sentimento de agora já tenho aquilo que eu quero, Uhum. portanto vou-me pôr ao fresco. Nunca de todo. Eu no fim do dia alimentei sempre a esperança de que, de facto, as coisas poderiam mudar. Uhum. Como te digo ali, não era, eu acho que nem era preciso muito, pelo menos na minha ótica. Ah, e só que não, a gravidez veio só corroborar tudo aquilo, foi tudo aquilo que eu de alguma forma tinha vivido, que eu também repara, tudo isto foi acompanhado de conversas, não é? Eu fui conversando com ele, dizendo, olha, agora com o bebé, e agora já temos, pronto, essas coisas se encaminham, portanto, foi havendo muita conversa no meio. Ah, mas a certa altura eu percebi que houve ali uma série de histórias complicadas no meio do processo. E eu pensei, não, isto não vai, não pode continuar, não vai continuar, não faz sentido que continue. E pronto, e eu fui ter o meu filho sozinha. Portanto, fui a conduzir com as malas para ter o meu filho. E o médico levantou umas águas e ele disse: Vá, agora chama, ele tratava-me tudo. Agora chama lá o teu marido para trazer as malas que vai já subir, não sei o quê. E eu disse: Não, eu tenho que ir buscar as malas ao carro. Esta mulher é maluca, não podes ir agora andar por aí com as águas rebentadas, não sei o quê. O doutor está ali no coisa. Lá fui eu ao carro buscar as malinhas e lá para cima para o quarto. Pronto. E depois, portanto, todo o trabalho de parto, eu acabei por fazer cesariana, como tinha feito no primeiro também, nunca conseguia fazer a dilatação completa, quis tentar, lá está, sou muito teimosa, não é? Para mim tinha sido muito frustrante não assistir, ainda por cima foi com anestesia geral, não havia epidural Ok. sequer no hospital do primeiro, no segundo já havia.
E eu quis evitar, mas não consegui, e portanto acabei por ser cesariana também. E depois, quando já estava no quarto, ah, o pai entrou, pá, e eu senti não sei, tive uma sensação tão horrível de repulsa, não é? Portanto, eu estava ali a viver um misto de felicidade plena, estava super feliz com o meu bebé, e ao mesmo tempo de o que é que esta pessoa está aqui a fazer? Era quase como se fosse um estranho, não era. Uhum. Eu senti que não estava que eu precisava que tivesse, não é? E portanto, aquilo agudizou um bocadinho o sentimento que não preciso realmente de ti. 3 meses depois do Manel nascer, eu saí do quarto e a saber, em consciência, que não voltaria e que era o princípio do fim. E foi, de facto. Portanto, ele tinha 3 meses quando eu me separei, apesar de que o processo rolou durante muito tempo. E o que é mais giro e curioso é que depois de eu ter, se calhar, dito de uma forma que não tinha dito antes, que eu me queria separar, apesar de que eu já tinha dito várias vezes antes que isso teria que ser o desfecho, naquele dia, quando eu se calhar fui mais assertiva e convincente, aconteceu tudo, nos dias seguintes aconteceu tudo aquilo que nunca tinha acontecido durante os anos que tivemos juntos. Foi giro. Ou seja, isto para dizer o quê? Todos nós temos essa capacidade de O potencial fazer as está lá. coisas. Tu achas que o Ela está potencial está lá. lá? Aí de repente, eu que nunca tinha iniciativa para nada, tipo, de férias, nada, era eu que tratava de tudo, era eu que fazia tudo, era o motor para tudo, e de repente já tinha uma viagem marcada não sei para onde, já tinha. E eu disse: não, eu acho que ele não percebeu que era mesmo não. E que por mais de sonho que fosse qualquer viagem, jamais compraria aquilo que era uma decisão difícil que eu tinha tomado naquelas circunstâncias, a saber que, mesmo financeiramente, ia ser muito complicado para mim, porque nós tínhamos acabado de comprar uma casa ah, completamente desmesurada, ah, e com recurso a crédito. Portanto, o meu ordenado, eu teria que pagar metade dessa casa, desse empréstimo, e portanto, e ele sabia disso, e portanto, eu acho que de alguma forma houve também aqui não foi inocente, Uhum. mas isso não foi suficiente para me prender. Tive um pai que hiperconservador, muito católico, praticante e, portanto, ciente daquilo que são os valores de família e não sei o quê, mas que me apoiou desde a primeira hora imenso. E já não está comigo, o meu pai, não está connosco, mas que foi uma pessoa que me disse assim aquelas palavras que eu nunca mais me vou esquecer e que eu precisava imenso de ouvir. Ah, e pronto, eu senti que tinha. Uhum. A minha mãe já não foi tanto assim. O que é que o Lá teu está, pai não te é? disse, Ana? Curiosamente fez-me uma pergunta, foi se eu tinha, se eu me tinha portado mal, Uhum. não é? Do tipo, vamos lá ver quais são as verdadeiras motivações para estás a querer isto, não? O que é que tu queres? Exato. Então, no fundo, era se Ah, terias te envolvido com alguém que sim, estivesse a sim. fazer-te se querer Qual é que sair. era a verdadeira motivação daquilo? Quando ele percebeu que a verdadeira motivação era o meu mal-estar e a minha e o meu histórico, que ele, no fundo, para ele estava poucas vezes, não é? Porque não vivia lá perto, mas percebia, não é? Percebia claramente. Ele disse: então, filha, se não és feliz, tens todo o meu apoio. A minha mãe já não teve esta perspectiva, que é também Uhum. normal, não é? Aquele conservadorismo. A minha mãe hoje não é a mesma pessoa que era na altura. Eu acho que a minha mãe hoje é uma pessoa muito mais aberta do que era Uhum. há 40 anos atrás. Achas que E, o teu divórcio, a tua separação pode ter contribuído também para essa mudança da tua mãe? eu acho que sim. Eu acho que sim. Se bem que nós, como te digo, somos 4 irmãos, o mais velho tinha-se divorciado para aí 2 anos antes. Portanto, Uhum. eu já não estava a estrear, o que também foi bom. Já não Uhum. fui a estreia, já Boa. que era a filha mais complicada, pelo menos não fui a primeira a dar o mote, Olha, eu fiquei já com não as foi duas mal. medalhas, com a da complicada e com o da Da divorciada. primeira, Sim, sim, sim. levantaste, começaste o processo, duplo ónus. É, já viste?
As vezes que fui ao pódio, olha os motivos, bolas. Exatamente, espetacular. Mas pronto, pronto, a minha mãe não. A minha mãe disse: mas tens que. Eu falei-lhe de algumas coisas, porque depois no meio disto tudo havia também a conduta dele não era, pronto, Uhum, compatível, e eu acho que há linhas vermelhas que não se podem passar. Portanto, ainda havia aqui também outras componentes, e pronto, e de facto tive esse apoio, senti esse apoio, isso deu-me imensa força. E eu uhum, pensei, não, ok, não é isto que não vou perpetuar isto em nome daquilo que eu idealizei como família e que uhum, estava suportada no meu ideal de família, que era aquela que eu tinha. uhum, Portanto, ok, percebi claramente que eu não era feliz e nem ia ser, e não aguento muito tempo não ser feliz, não sendo feliz. uhum. E Não então, quanto aguento muito tempo é que tempo. durou o teu casamento? 7 anos, foi isso, não 7 foi? anos, sim, sim. 7 anos. Uhum. Como é que foi essa fase do divórcio, da separação, sair de casa? Foi duríssima, foi duríssima. Vou-te dizer, foi duríssima. Primeiro porque de facto tinha 2 filhos pequenos. Segundo porque financeiramente estava com uma situação muito comprometida. E terceiro porque ele, depois de estarmos divorciados, o que só aconteceu um ano e muito depois de eu sair e de eu meter o processo, porque ele boicotou tudo o que havia para boicotar, ahm, e atrasou aqui muito o processo, mas o que é facto, é que depois de estarmos divorciados no papel, continua a acontecer aquilo que acontecia quando já estávamos separados e não estávamos divorciados, que era eu fazia a comida, ele comia à mesa, eu tratava da roupa, Ah, porque estávamos vocês sempre continuaram a empregadas. viver juntos. Ou seja, porque ele Portanto, disse, vocês separaram-se, divorciaram-se, mas mantinham-se na mesma casa. ele tinha uma casa, ele tinha um apartamento que era só dele, que era onde vivíamos antes de ir para ali, e que era Uhum. lá na mesma cidade onde nós estávamos a viver. Ahm, portanto, ele poderia facilmente ter, mas não saiu de lá. Além de que era confortável. Lá está, aí ficou só a mãe. Portanto, a mulher já não existia, mas ficou a mãe, não é? Esse papel, essa herança ficou ali viva Ok. e foi duríssimo, porque eu tive que engolir sapos do tamanho do mundo e sabes que nessa altura, os nossos valores intrínsecos, estão-nos sempre a tramar, não é? Uhum. Isto, a gente, ai tal, sou muito moderna, já fiz muita coisa e não sei o quê, mas depois está lá são aqueles ganchos que de vez em quando nos gatilham ou nos engatam. E, e de facto, acontecia que eu pensava assim, e os miúdos, não vou estar aqui a deixar de fazer porque é o pai deles e eles apercebem-se e não sei o quê, e pronto. E depois perpetuamos ali, mas para a minha forma de ser e de estar foi uma prova de fogo, porque eu sou, como te comecei por Uhum. dizer, Uhum. pespineta e não sei o quê, e de repente estava ali a Uhum. assumir aquele meu papel que não era o meu, portanto em esforço todos os dias, e pronto, e foi muito duro e paguei isso muito pouco tempo depois, Qual mas foi isso já é o. outro capítulo. Então e depois mudámos de capítulo. Quando é que sais de casa? Ou quando é que ele sai de casa? Eu não tinha dinheiro, na altura não tinha capacidade eu era gerente de um balcão, tinha mudado há relativamente pouco tempo, mas pronto, estava um bocadinho ali numa fase mais inicial da carreira, e então não tinha condições para pagar uma renda, que era uma exorbitância, ainda por cima estamos a falar de uma cidade turística, é onde vivíamos, e às tantas há a cunhada de uma amiga minha, tinha uma casa que estava fechada durante o ano, porque era uma casa de férias, que ela alugava para férias, e que me fez o favor de, por uma renda muito simbólica, me, me permitir ir para lá. Foi maravilhoso. Portanto, eu pagava tipo 200 euros na Uhum. altura. E como é que é ir, quer dizer, agora ia dizer, vê bem, estás a contar a história de tal maneira que eu tenho imagens. Então estava a ver a tua casona, não E era uma é? A casona. tua E era. Depois fui para um casona. apartamento pequenino E estava a maravilhoso. imaginar um apartamentozinho pequenino, sim, era exatamente o que eu estava a imaginar. Imaginaste bem, não era muito pequenino, mas sim, imaginaste bem.
Olha, eu fui muito infeliz naquela casa, porque já fui para lá infeliz, não é? Eu nessa casa só tive um ano e nem chegou a 2 anos. Portanto, eu nunca me identifiquei nem com o espaço, nem nunca dei de mim aquilo que tu dás quando vais para uma casa nova, que é o teu Uhum, refúgio. uhum. Portanto, eu nunca dei, porque nunca tive, portanto, nunca senti aquela casa, e era uma casa absolutamente maravilhosa, Estás a falar da casona. a casona, Ok. mas nunca a senti como, Tua. nunca fui feliz lá, portanto, Uhum. não tive pena nenhuma de a deixar. E depois fui para o tal apartamento e senti-me feliz e, de facto solta e já ali. E entretanto, aqui um passo importante. Portanto, eu tive um ano e tal ainda a viver com ele nestas condições e a certa altura, mais ou menos a meio do processo, talvez mais ao final, não consigo precisar. Sei o mês, por acaso, portanto, conheci uma pessoa numa atividade que fiz na natureza, num canyoning, como se conheci uma pessoa, porque me apaixonei perdidamente. E pá, voltaste a Eu fazer nunca aqueles passo, ciclos, não foi? Impressionante. voltei mesmo, Ok. Eu voltei ia-te mesmo. perguntar antes se, quando saíste da casona e falaste no apartamento, e na minha cabeça vi-te novamente a tirar o casacão, para ser livre e leve. Mesmo, isso Foi? mesmo. Estou eu Foi, já a foi, foi, imaginar ou faz foi. parte? Foi tirar o casacão e pôr mobílias encafuadas em sítios, porque onde é que eu ia pôr? Depois dividimos as coisas, não é? Uhum. E tipo, a casa era grande e onde é que eu ia pôr as coisas, não é? Portanto, havia Aham. ali aquela coisa. E portanto, eu meti a minha vida material, os meus móveis e essas coisas numa garagem grande e vivi com aquilo que era o essencial, que eram os meus Uhum. filhos e as minhas coisas e a minha leveza e a minha felicidade. Sim. Portanto, foi uma transição muito boa. Ok. Uma E, transição muito e boa. de engraçado, não é? A parte material vais toda encaixotar assim onde cabe e onde dá, mas depois a parte emocional vais para o canyon, para É, canoares. é. E ganha espaço. A parte emocional ocupou a casa toda. E na outra, que era uma casa enorme, a parte emocional ocupava ali, nem sei bem o quê. Acho que era a dimensão de mim própria. Uau. Mas, Pouco, mas sim, pouco. É. foi essa. E assim entramos noutra cena da Sim, longa-metragem. Muito sim. apaixonada outra vez. Sabes o que é há aqui uma coisa gira, Sim, que eu acho que então. isso é importante. Eu, como te disse, eu só namorei um ano. Uhum. E E ao casaste lá. contrário do meu primeiro namorado, que tinha sido o tal professor, o meu ex-marido era super bem aceito pelos meus pais. Ah. E também tinha mais 7 anos que eu. Era super bem aceito pelos meus pais. Eles conheciam os pais dele também, porque ele também era lá da terra e não sei o quê. E, portanto, às tantas, aquela passagem de uma situação em que tudo é proibido, de que nada é aceito, para uma situação de confortável de que eu assumo o meu namorado, aquilo também foi um fator de aceleração de tudo. Aquela Ok. paz que eu não sabia, que eu não conhecia antes, percebes? Uhum. Pronto, isto só para te dizer que isto também foi importante, a pressão dos meus pais, a pressão dos meus pais no sentido dessa aceitação, Sim. da minha mãe, sobretudo, aquilo fez com que, de facto, ok, então é este o caminho. Pronto, Uhum. vamos lá. Isto vai ser. Sim, estás aqui a chamar Pronto, a atenção para forças e vetores que nos empurram, que vão para lá do que talvez racionalmente decidiríamos, não é? Que são forças que passam aqui, aquelas forças. Está-me a vir a imagem daquelas correntes submarinas, e que certo, nos puxam e que nós não temos bem consciência delas, mas que também têm um exato. peso brutal. Enorme, É enorme, verdade. E às vezes a verdade. pressão não é propriamente do nosso pai e da nossa mãe que estão ali ao pé de nós. É do pai e da mãe que temos dentro de nós e das expectativas que achamos que eles têm e de Exato. querer corresponder com aquilo, não é? Eu acho que pela primeira vez na vida estava a ser a menina bem comportada que não tinha sido até aí, que era a ter, Pois. não é, já estava estabilizada, já tinha um emprego e estava a namorar com uma pessoa de bem, não é? De bem no Exato. sentido de ok, não Correspondia há aos aqui cânones anticorpos, ali. correspondia Exato. aos cânones. Portanto,
bolas, o que é que eu posso querer mais? Então é aqui, é que Pronto. vou ficar, é por aqui que eu tenho que ir. Eu Sim, acho que sim, isto também, eu acho que isto era importante ir Sim. lá atrás só para dar esta nota. É Eu muito agora lembrei importante. disso por causa desta passagem a seguir. Porque a seguir já nos estás a preparar. Seguir. Olha o ar de marota, já nos estás a preparar para o que é que vem lá. Eu vou-te explicar. Eu realmente tenho uma vida estranha, não é? Eu não sei se é interessante ou não é interessante. Agora, linear não é de certeza. No próximo episódio, continuaremos a nossa conversa, exatamente aqui onde terminamos. Até lá!